Olá pessoal, daqui fala Abraão Jorge do canal Relevante e também do curso Bíblia do Zero. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao 8º vídeo devocional Leitura Explicada. Hoje nós vamos nos ater aos capítulos 22, 23 e 24 de Gênesis, mas antes quero explicar alguns pontos dos capítulos 18 a 21 que não foram explicados no vídeo passado. Tal como nós fizemos no vídeo o 7º. Tivemos muitas perguntas, por causa disso nós vamos então explicar esses detalhes. Valeu, um forte abraço e ótima aula. Vamos lá, volte comigo agora no capítulo 18, nos versos 20 e 21. Nesses textos você vai perceber uma fala de Deus que gera muitas perguntas. A primeira vez que li esse texto eu me perguntei: como é possível Deus falar desse jeito? O que realmente está a acontecer? Vamos lá ler então aqui na NTLH, Gênesis 18, versículo 20. Diz assim: Aí disse Deus a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. 21. Preciso descer para ver as acusações que tenho ouvido, se são verdadeiras ou não. Vamos ler novamente o texto na versão NVI. A NVI diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho estado a ouvir, ou ao que eu tenho ouvido. Se não, então eu saberei. As perguntas que eu me fazia nesse texto, a primeira é: quem são os acusadores de Sodoma e Gomorra? Porque você vê aí nas duas versões, a palavra acusação existe. Deus está a dizer: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Ok? Reticências ali. Quem são os acusadores de Sodoma e Gomorra? Será que são seres celestiais, seres espirituais? Quem é então que estava a acusar para Deus que a cidade de Sodoma e Gomorra estava aí a praticar o mal? A segunda pergunta que eu sempre me fazia quando li esse texto era: se Deus é omnisciente, como é que ele não sabia o que estava a acontecer? Porque no versículo 21, o Senhor diz assim: preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Se Deus é onisciente, como é que ele não sabia o que estava a acontecer em Sodoma, ao ponto de ter que descer para constatar se o pecado de Sodoma realmente era grave? Essas perguntas são feitas geralmente por quem não olha o texto com uma lupa na mão. Para entender essa passagem, você precisa entender primeiro o facto de que nesses versículos, como nós já explicamos no vídeo passado, trata-se de uma aparição de Deus. E nas aparições de Deus, Deus sempre vai se tornar simpático ao ser humano, ok? Tudo para transmitir aos humanos uma verdade, uma mensagem que de outra forma não seria compreendida por nós. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Sempre que Deus se mostra para o ser humano, ele vai usar elementos que servem como identificação. Ele vai adotar uma forma humana, ele vai adotar vestes humanas, ele vai ter necessidades humanas e ele também vai adotar uma linguagem humana. Tudo para que ele possa ter então identificação com o ser humano. Tudo para transmitir aos humanos uma verdade, uma mensagem que de outra forma não seria compreendida por nós. A segunda coisa que você precisa entender para compreender melhor essa passagem é que você precisa ler outras passagens da Bíblia para compreender o caráter de Deus e como ele reage à maldade e ao sofrimento. Só lendo apenas uma passagem você já vai conseguir entender o que de fato está a acontecer ali. Vamos ler, por exemplo, Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Versículo 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los
do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. De facto, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venham e eu os enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Veja só como essa passagem é interessante. Você entendeu o que está a acontecer aqui? Deus está a se apresentar como aquele que ouve o clamor, o grito dos inocentes, o grito dos oprimidos. Algumas pessoas têm dito que em questões de conflitos Deus é imparcial, Deus não escolhe lado. Não, Deus não é imparcial. Deus se posiciona, Ele escolhe um lado, Ele se posiciona assim. E aqui nesse texto, Deus se apresenta como aquele que se posiciona ao lado dos oprimidos, do lado dos que sofrem. Entendeste? Vamos voltar então no nosso texto de Gênesis 18. Quando Deus diz que as acusações sobre Sodoma e Gomorra têm chegado até mim, não podemos entender esse texto como se um ser celestial entrasse na presença de Deus para fazer acusações sobre estas cidades. Devemos compreender esse texto do mesmo jeito que entendemos o texto de Êxodo 3. As acusações que Deus ouviu foram as acusações e o clamor do próprio ser humano, porque a maldade de Sodoma e Gomorra não estava simplesmente contida dentro dos muros da cidade de Sodoma e Gomorra. Essa maldade assolava os povos de outras cidades também. Os habitantes de Sodoma foram terríveis. Vamos falar sobre essa maldade daqui a pouco. E você vai se surpreender, você vai se arrepiar. Então, Deus aqui nessa passagem está a dizer que tem estado a ouvir as reclamações, as acusações que as pessoas fazem sobre essas cidades. E ele decidiu agir para pôr um fim no mal que crescia cada vez mais. Você tem estado a ouvir rumores de guerra. Temos aí um exemplo recente, a possível guerra entre os Estados Unidos e o Médio Oriente. Há alguns anos atrás, você viu o que aconteceu na Líbia em pleno século XXI. As pessoas estavam a ser vendidas como escravos em todo lugar do mundo. Houve-se reclamações, ouvem-se acusações, ouvem-se clamor, choros de famílias injustiçadas, mortes sem explicações, assaltos, governos corruptos. Você acha mesmo que todo esse barulho não tem chegado aos ouvidos de Deus? Você acha mesmo que Deus está sentado numa poltrona confortável e assiste o mundo do jeito que está e não vai fazer nada no futuro? Não se engane, meu irmão. Deus está ativo no mundo e na história da humanidade. No tempo certo, Ele agirá. Há uma profecia no livro de Daniel, um cenário completamente igual ao que estamos a viver, de reis, impérios e governos, uma estátua com partes de corpos feitas de diferentes materiais. Lá estava ela, aquela estátua, cheia de glória e majestade, mas foi derrubada por uma pedra que rolava pela montanha, entrando no efeito de bola de neve, esmagou a estátua e nunca mais se ouviu falar dela. Quem tem o Espírito de Deus entende com clareza o que esse texto quer dizer. Os homens podem reinar, podem governar com maldade, mas seus dias estão contados. Um dia, o único Senhor vai arrebentar com todos os governos, vai fazer com que todas as cidades perversas terminem e vai acabar com o mal, vai instalar a nova Jerusalém e seremos todos salvos das consequências do pecado. Você crê nisso? Eu creio. E eu digo amém a essas palavras. Vamos continuar. Quando Deus diz para Abraão que precisava descer para constatar, não significa que Deus não sabia do que estava a acontecer com Sodoma e Gomorra. Significa que Deus preocupa-se tanto com a humanidade. Naquele momento, Deus preocupava-se tanto com Abraão ao ponto de Deus empobrecer a sua própria linguagem. O que isso significa? Há uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. Um grande teólogo C.S. Lewis foi. E eu recomendo você a ler
tudo que C.S. Lewis escreveu. Então, voltando aqui ao nosso ponto, Deus fala no nível de Abraão, Deus fala no nível do ser humano, Deus fala no nível das pessoas para que elas consigam perceber, para que elas consigam entender. Deus não é como aquele pastor que finge refinar o português para que as pessoas possam perceber que ele estudou. Deus não é como aquele pastor que acaba trazendo um estudo, uma pregação muito pesada e difícil de entender para que as pessoas possam perceber que ele é doutor, é mestre em teologia. Não, Deus não é assim. Deus, ele empobrece a sua linguagem para se fazer percebido, para se fazer conhecido. Como é que um ser humano organizaria a sua frase nesse momento? Desse mesmo jeito, um ser humano diria: vou lá ver se o que eles fazem corresponde à verdade ou não. Lembra que Deus sempre procurou ser simpático com o ser humano. Isso se mostra no momento em que Jesus assumiu uma forma humana e viveu entre nós. É desse jeito que entendemos o coração de Deus. Bom, então você consegue entender aqui. Também já falamos muito nos vídeos devocionais passados sobre teofania e antropomorfismo. Então você pode rever o vídeo passado para entender do que se trata isso. Se você assistiu o vídeo passado por completo, você já deve dominar essa questão aqui. Quando Abraão percebeu o que Deus iria fazer, Abraão se coloca em intercessão. Abraão se coloca em intercessão, mas ele se coloca em intercessão motivado em salvar a vida de seu sobrinho Ló. O que precisamos prestar atenção nesse texto é que Deus é amor e a sua graça e as suas misericórdias são eternas, são infinitas. Vou repetir uma coisa. As pessoas dizem constantemente que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Então, na cabeça delas funciona o seguinte: elas entendem que Deus no Antigo Testamento está sempre carrancudo, trombudo, tem sempre nuvens de fogo a sair pela cabeça. E elas entendem que o Deus do Novo Testamento é um Deus só alegria, é um Deus de paz e amor, é um Deus sorridente, é um Deus que quer salvar a humanidade. Não é verdade isso, ok? Não é verdade. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus sempre se mostrou disposto a salvar. Vou ler uma passagem com você, Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim Paulo para Timóteo: Deus quer, só que, nessa linguagem começa assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Ele quem? Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Então sempre foi da vontade de Deus tornar os homens salvos. Não é uma coisa do Novo Testamento, é uma coisa do Antigo Testamento. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Paulo está a dizer aqui para Timóteo, Abraão sentiu na pele, pois Deus estava disposto a poupar uma cidade inteira se ao menos encontrasse 50, 40, 30, 20 ou até mesmo 10 homens que levassem Deus a sério e a sua palavra. Mas a cidade de Sodoma era tão má, tão terrível, que nem mesmo 10 homens Deus conseguiu encontrar. Deus está cheio de graça e bondade. Ele quer salvar a humanidade, mas infelizmente nós conhecemos apenas um caminho, o caminho do pecado e o caminho da morte. Quero lhes falar agora sobre a vida da família de Ló e assim fazer uma aplicação para a sua vida, mas eu quero fazer isso por duas razões. Primeiro, Ló e sua família conheciam a Deus. Ló andou com Abraão, seu tio, desde o chamado de Abraão. Ló estava ali, acompanhou tudo. Ló sabia porque que Abraão fazia o que fazia. Então Ló conhecia a Deus. O segundo motivo é que vivemos em um contexto não muito diferente do contexto da cidade de Gomorra. Basta você ligar a TV, ler o jornal, ir para as redes sociais e você vai ver sinais de guerra, rumores de guerra, assassinato, estupro e um monte de coisa aí a acontecer. Algumas observações que precisamos fazer aqui são as seguintes: como é que nós podemos manter a santidade vivendo em uma cidade perversa? Como é que podemos fazer isso? Algumas pessoas, elas dizem que não posso me
contaminar com o mundo, não posso ter amigos do mundo. Você está certo, você não pode se contaminar com o mundo. Mas o que às vezes elas fazem é excluir-se completamente de uma vida social. Elas não têm amigos, afastam-se dos familiares que não conhecem Jesus, e elas colocam-se dentro de uma bolha e acabam ficando antissociais. Bom, a melhor maneira de você manter a santidade vivendo em uma cidade perversa, nós podemos tirar da vida de Ló. Existem muitas outras maneiras, mas eu quero aqui te falar de 3. Leva Deus a sério. Leve Deus a sério, ok? Leve Deus a sério. Se você não levar Deus a sério e quiser ter uma vida de santidade dentro de uma cidade perversa, você não vai conseguir fazer nada. Se você não levar Deus a sério e a sua palavra, você corre o risco de se perder nessa cidade e de sucumbir com ela quando a ira de Deus cair sobre a cidade. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os genros de Ló. Os genros de Ló receberam a mensagem de juízo, mas pensaram que Ló estava de brincadeira. Para muitas pessoas, tudo é brincadeira. Não há um único momento em que param para refletir, param para orar, param para se dedicar a Deus. Estão nas festas, no cinema, nos bares, no álcool, nas bebidas, sempre em diversões e nunca em reflexão na palavra de Deus, para que Deus possa lhes revelar as coisas que estão por vir, as coisas que estão para acontecer. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para tudo, há tempo para realizar todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo para brincar e há tempo para estudar a palavra do Senhor. Se nós não levamos Deus a sério, a palavra de Deus nunca vai encontrar um lugar em nosso coração para assentar, para plantar-se e para germinar. Os genros de Ló, eles receberam a ira de Deus porque eles não levaram Deus a sério. Você que é jovem, menino, menina que está a me ouvir, às vezes nós temos a tendência de não levar o Senhor a sério, de não levar o ministério a sério, de não levar o departamento a sério, de não fazer as coisas com a excelência como o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Nós às vezes temos a tendência de procrastinar, deixar para amanhã o que nós podíamos fazer hoje. As coisas nunca são sérias para nós. Pegue essa lição aí dos genros de Ló. Eles ouviram Ló dizer que vai vir o juízo sobre essa cidade, mas eles riram. Eles acharam que Ló estava a brincar, quando na verdade era uma palavra séria. Olha, eles morreram porque não tiveram prontidão para levar a palavra do Senhor a sério. Era a palavra do Senhor que Ló estava aí a avisar, porque Deus, através dos seus anjos, disse para Ló, vai chamar os seus genros. Era a palavra do Senhor, não era uma coisa qualquer. Então, Deus fala por intermédio dos seus filhos. Deus fala por intermédio do pastor, Deus fala por intermédio dos seus pais, Deus fala por intermédio dos seus amigos. Provavelmente você tem recebido muitos conselhos que vêm da parte de Deus, mas por você não saber levar a sério as coisas, você acaba trazendo problemas para a sua vida. Você acaba trazendo constrangimentos para a sua vida. Quando as pessoas aconselham você, é porque elas amam você. É porque elas querem o seu bem. Ló, naquele momento, amava os seus genros, amava aquelas pessoas e queria tirar eles da cidade, alertando, olha, vai vir a ira de Deus ali, vamos correr. Mas eles não conseguiram sair daí. Meu apelo para você, eu quero aplicar esse texto na sua vida. Leve Deus a sério. Leve a palavra do Senhor a sério. Nesses dias, enquanto você estuda a palavra de Deus, se você percebeu de alguma coisa que o Senhor quer que você faça e você ainda não está a fazer, acate isso e obedeça, ok? Vamos continuar. Não se acostume à vida no mundo. Não se acostume à vida da cidade. Não se apegue a esse mundo. Não se apegue ao conforto que esse mundo pode te proporcionar. Não se apegue ao conforto que a cidade perversa pode te proporcionar, ok? Deus preparou para você uma nova vida e essa vida que Ele tem não se compara de nenhuma maneira com o que você está a viver aqui nessa terra. Algumas pessoas têm estado a negociar seus valores por causa do apego que eles têm a essa nação, a essa cidade, a esse mundo. Olha só o que aconteceu com a mulher de Ló.
O corpo da esposa de Ló estava a seguir uma orientação de Deus, mas a mente da esposa de Ló estava em Sodoma. Ela não conseguia deixar a cidade de Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás. Em Sodoma não havia absolutamente mais nada que poderia interessar a mulher de Ló, mas ainda assim ela olha. Olhar para trás pode significar muitas coisas aqui. Pode significar curiosidade ou pode significar dificuldades para seguir uma orientação de Deus, porque você se apegou ao passado, você se apegou ao que aconteceu ontem, você se apegou aos bens materiais, você se apegou a uma vida que a cidade perversa te proporcionou. Pedro diz, eu já mostrei esse versículo aqui para vocês, que nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos estrangeiros nesse mundo. O que é uma pessoa estrangeira? É aquela pessoa que está de passagem. Nada do que esse mundo vai nos oferecer sustenta a nossa vida. Nós não precisamos criar raízes aqui. Se você quer seguir Jesus, você tem que colocar o pé na estrada e não olhar para trás. Se você quer seguir Jesus, você deve arregaçar as mangas, colocar a mochila e andar. Se você quer seguir Jesus, você não pode se acostumar a esse mundo, porque um dia o Senhor vai dizer, deixa esse conforto, deixa esse mundão e vai para as terras que eu te chamar, vai para ali. Você precisa ir para frente, você precisa obedecer o Senhor, ok? Essa dica aqui eu queria dar para você também aplicar. Terceiro, incomode-se com a maldade. Mesmo vivendo nessa cidade perversa, incomode-se com o pecado. Um dos grandes problemas da igreja atual é o conformismo. Muitas vezes a igreja não prega sobre o pecado, sobre a segunda vinda de Cristo ou sobre o inferno. Nós estamos a nos conformar às formas desse mundo. Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, para que eles não se conformassem. Conformar é tomar a forma do lugar em que você está. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou colocar aqui uma chávena com água. Vou colocar aqui também recipientes diferentes. Vou colocar aqui uma taça e vou colocar aqui ao lado uma tigela, só para você entender o que significa conformar-se. A água é um líquido que conforma-se facilmente. A água toma a forma do recipiente onde ela está inserida. Veja aqui, enquanto ela está na chávena, ela tomou a forma dessa chávena. Se eu colocar a água em um copo, ela vai tomar a forma dessa taça aqui que ela tomou. Então, a água fica dessa maneira, como se fosse oval. Se eu tirar a água dessa chávena e colocar nessa tigela aqui, você percebe que a água ela acabou tomando outra forma. Ela não tem forma própria. Ela vai se ajustando ao ambiente em que ela está e ela pode passar de vários ambientes, ela não se importa. Ela vai se ajustando, se ajustando, se ajustando. Precisamos então ser como esse apagador aqui. Ele é firme e não vai negociar valores. Se eu colocar no copo, ele só entrará se o copo apresentar condições para que ele entre. De outro jeito, pode esquecer, não vai entrar. Então é isso aí, meus irmãos. O que esse exemplo deve significar para você? Existem muitas pessoas que são relativas quanto às questões éticas, morais e de santidade. Enquanto elas estão numa cidade que todo mundo sabe quem ela é, lhe conhece de um determinado jeito, ela age conforme aquela imagem que ela criou, conforme aquela pessoa que todo mundo sabe que ela é. Mas quando ela vai numa outra cidade que ninguém lhe conhece, é a oportunidade que essa pessoa tem para fazer tudo aquilo que ela sempre quis fazer, só que não podia porque as pessoas estavam com os olhos nela. Mas naquela cidade, como ninguém lhe conhece, aí ela podia viver e podia fazer exatamente o que sempre teve vontade de fazer. Os desejos reprimidos ali começam a sair e ela dá vazão a todas essas coisas. Consegues entender, através desse exemplo, o que é que significa Paulo dizendo aí, não se conforme? Quando Ló percebeu o que os vizinhos queriam fazer com os anjos, ele colocou até a vida de suas filhas em perigo para impedir que alguma coisa aconteça. Isso aqui significa muita coisa linda. Vamos ver lá mais para frente o que é que significa. Mas de momento, eu preciso que você capte o princípio que eu estou aqui a ensinar. Não se conforme com o pecado. Seja como Ló, não aceite de modo algum que dentro do seu lar, dentro da
sua casa, dentro da sua cidade, as coisas permaneçam conforme estão. Pregue, denuncie, apresente Cristo para as pessoas, fale do amor de Deus, permita que Deus use você para a sua glória. Vamos avançar. Meus irmãos, vamos mais uma vez refletir sobre a vida de Abraão, e eu dei o título desse quadro aqui, Fé ou Absurdo, porque muitas vezes quando eu vejo as pessoas a falarem sobre a prova de Abraão, o sacrifício de Abraão, elas não entendem como um homem pode oferecer seu filho para Deus, como um homem pode matar seu filho para Deus. Por que eu digo aqui absurdo? Porque até aqui onde nós estamos, você deve ter entendido o quanto custou para Abraão ter seu filho Isaque, o quanto ele esperou, quantas dificuldades ele passou de superar sua própria humanidade, que era a dúvida, o tempo, a idade que ele passou, de olhar para Sara e ter que confiar, ter que acreditar que Deus abriria o ventre da Sara para dar à luz a um filho. Isaque custou muito para Abraão, e diz aí a tradição judaica que a relação entre Abraão e Isaque era uma relação de ligamento. Abraão estava ligado ao coração de Isaque, assim como Isaque estava ligado ao coração de Abraão. O que Deus estava a pedir para Isaque, o que Deus estava a pedir nesse momento para Abraão não é algo simples. Deus não está a pedir o telefone de Abraão. Deus não está a pedir a casa ou carro de Abraão. Deus está a pedir seu próprio filho. Deus está a pedir o filho de Abraão. Deixa eu ministrar para o seu coração aqui, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei a que horas é que você está a assistir o vídeo, mas é o seguinte: no relacionamento com Deus, aquilo que você conseguiu com muito sacrifício, se começar a ocupar no seu coração o lugar que somente Deus pode ocupar, Deus vai tirar essa coisa do seu coração, porque Deus merece o lugar supremo no seu coração. Então a prova que Deus faz para Abraão é para perceber até que ponto Abraão está a viver em função do Deus que lhe deu Isaque e não em função do Isaque que recebeu de Deus. Consegues entender a diferença? Deus então pisa no acelerador aí para provar Abraão. Deus faz com que a fé de Abraão seja colocada ao limite. Deus coloca Abraão no fogo e ele prova. Abraão recebeu a maior prova que nós podemos imaginar aqui na face da terra. Tudo por causa do contexto em que Abraão vivia com relação a Isaque, o filho da promessa. Abraão tem também uma confiança cega no Senhor, porque Abraão podia se fazer essas perguntas todas, mas ele continua crendo no Senhor. Porque quando chegaram lá no monte, Isaque perguntou para Abraão: pai, temos aqui a lenha, tá certo, temos aqui o altar, tá certo, temos o fogo, tá certo, mas onde está o cordeiro? E Abraão, eu posso imaginar que com uma voz confiante, com uma cara confiante, ele olha para o seu filho e diz: Deus proverá. Veja, isso é confiança cega. Abraão sabia que o cordeiro és tu, Isaque, mas ele olha para Isaque e disse: Deus proverá. Chegando no monte, se o cordeiro for você, tu és a providência de Deus para esse sacrifício. Dizia Abraão que o Senhor não vai nos deixar ficar sem um cordeiro. Isso aqui é maravilhoso. Guarde essa palavra. O Senhor não vai nos deixar ficar sem um cordeiro. Eu quero fazer agora uma relação que existe entre a prova e o sacrifício de Abraão com a vinda e o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, abrindo aí então em Gênesis 22, versículo 2. Veja o que Deus diz: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Pegue agora essa pessoa que você tanto ama e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Queime o seu filho como sacrifício. Olha só, foi essa orientação que Abraão recebeu. Podemos aqui repartir esse texto em algumas partes. Pegue seu filho, seu único filho, ok? Segundo, a quem você tanto ama. Terceiro, e vá para a terra de Moriá. Deus estava a tirar Abraão da sua casa para ir fazer o sacrifício numa terra distante. Essas três coisas que eu encontrei aqui no texto, nós podemos abrir
esses textos aqui e ver então o que Deus está a falar. Primeiro, João 3,16, Hebreus 13, aqui não é 2, é 12. Hebreus 13, 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 3. Vamos lá ver primeiro o que diz João 3, 16. Esse texto você já deve ter na mente. O evangelista diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você percebeu de comum entre o versículo 2 de Gênesis 22 e o versículo 16 de João 3? Único filho, ok? Deus está a pedir para Abraão seu único filho, aquele que ele mais ama, e aqui em João 3,16 o evangelista está a dizer que Deus deu seu único filho. Então podemos dizer aqui que a caminhada de Abraão é uma caminhada profética. O ato de Abraão é um anúncio do futuro. É aquilo que não Abraão vai fazer, mas o próprio Deus vai fazer por toda a humanidade. Então se isso pesou para Abraão dessa maneira que eu acabei de dizer, isso pesou muito mais para Deus, porque Abraão não culminou o sacrifício, mas Deus culminou. Abraão ouviu uma voz de um anjo dizendo do céu: Abraão, não mate seu filho. Mas Deus matou. Mas Deus permitiu que a ira do pecado dos homens caísse sobre a vida de Jesus. Vamos lá. Outra coisa em comum que nós encontramos nesse texto. Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12. Diz assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu sangue. Qual é a coisa em comum que você encontra do versículo 2 com essa passagem de Hebreus? Abraão foi orientado para sair da sua casa, para ir numa terra distante, lá no Monte de Moriá, e oferecer o sacrifício. Hebreus está a dizer que Jesus também foi sacrificado fora dos portões da cidade de Jerusalém. Isso aqui é interessante. Veja como nos detalhes o Senhor começa a escrever a história. Bem antes de eu e você nascermos, Deus já havia planejado a nossa salvação. Vocês têm crido em vão. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículo 3, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ok? Vamos continuar. Segundo versículo que eu quero fazer relação é o versículo 6 de Gênesis 22. Diz assim o versículo 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Olha a caminhada. Quem carregou a lenha, segundo esse texto? Não foi Abraão, foi Isaque. Vamos abrir a Bíblia. João 19, 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Quem levou a lenha para o sacrifício? Em Gênesis, Isaque. Quem era o sacrifício? Isaque. Quem levou a cruz no Novo Testamento? Jesus. Quem era o sacrifício? Jesus. Mais uma prova de que Deus escreveu a nossa história bem antes de eu e você nascermos. Por isso é que quando a Bíblia diz que a cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo, acredita, meu irmão, antes de você adoecer, Deus já tinha uma cura. Antes do seu pecado, Deus já tinha uma salvação. Isso aqui é maravilhoso. Outro texto, versículo 7 de Gênesis 22, diz assim: daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o carneirinho para sacrifício? Vamos ler agora o que João diz no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como João Batista respondeu Isaque. Isaque perguntou: temos lenha, temos fogo, e onde está o Cordeiro? João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É maravilhoso isso. Vamos ver mais. Outro versículo 9 do capítulo 22. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez o altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Para fazer relação, vamos ler Mateus 26,
37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Faz essa ligação de sentimentos. Isaac sendo colocado no altar, Jesus no jardim do Getsemane, ambos começaram a angustiar-se, ambos começaram a entristecer-se. E Jesus dizia: Pai, se for da tua vontade, não me sacrifique, não me queime, não coloque esse punhal sobre o meu peito. E Isaac provavelmente olhava para Abraão dizendo: se for da tua vontade, não me sacrifique, não me queime, não coloque esse punhal sobre o meu peito. Isso aqui é maravilhoso. Mas Abraão foi interrompido de fazer o seu sacrifício. E Deus, quem interrompeu-lhe de sacrificar seu próprio filho pelo pecado da humanidade? Meu irmão, nós precisamos louvar e glorificar a Deus pela nossa salvação. Não é brincadeira isso. Leve Deus a sério. Isso não é brincadeira. Vamos lá, meus irmãos, eu não quero terminar esse vídeo sem tirar algumas lições, como tem sido o hábito aqui dos nossos estudos, nas nossas leituras compartilhadas. A primeira é: ninguém me impeça. Eu intitulei esse quadro como Ninguém me impeça. Existem coisas que apenas você e Deus terão que fazer, ok? E ninguém vai entender. Se Abraão contasse para os seus servos que ele foi chamado para oferecer seu filho Isaac, provavelmente os servos de Abraão o impediriam de fazer o sacrifício. Se Abraão contasse para mais pessoas, a coisa não aconteceria como aconteceu. Todo mundo chamaria a razão para Abraão. Existem coisas que só você e Deus vão entender. Às vezes Deus está a convocar você a oferecer uma coisa de grande valor, que as pessoas têm em grande estima, e vão dizer: não faça isso, não venda isso, não faz isso. Mas existem coisas que somente você e Deus vão entender. Então, Abraão não leva seus servos para o altar. Abraão anda com seus servos até certo ponto, mas depois desiste da caminhada com seus servos. Ele disse: fiquem aqui. E daquele ponto só anda Deus, Isaac e Abraão, porque somente os 3 deviam entender o que estava a acontecer ali, ok? O outro ponto é: o altar também não é para pessoas comuns. Veja, somente Abraão foi chamado para subir ao altar. Abraão e o sacrifício. Ele abandonou os servos. Ele não levou nem Sara. Foi simplesmente com Isaac que era o sacrifício. Esses 2 pontos aqui me sugerem uma coisa. Existem pessoas e existem situações na nossa vida que nós vamos ter que lidar somente nós e Deus. As pessoas não vão nos ajudar, os familiares não vão nos ajudar. Somente Deus vai revelar para o íntimo do seu coração o que você precisa fazer. Sabe aquela decisão que você precisa tomar, mas parece que ninguém consegue ajudá-lo, parece que ninguém consegue aconselhá-lo? Cabe simplesmente você ouvir a voz do Espírito Santo que tem soprado aí na sua vida, no seu coração, na sua consciência, ok? Segundo, o que eu quero dizer aqui é que já bem lá no fim da sua vida, Abraão não morre sem antes planejar o futuro de seu filho Isaac. Essa é uma lição para você que é mãe e que é pai. Planeje o futuro de seu filho. Não deixe o seu filho no acaso. Não deixe o seu filho resolver todas as coisas sozinho. Existem algumas coisas que você pode fazer. Existem algumas coisas que você pode avançar. Uma das dicas que eu tenho para dar para você é a educação de seu filho. Não terceirize para a creche, não terceirize para a TV, não terceirize para a escola bíblica dominical na sua igreja, não terceirize para a escola. Você mesmo pode educar o seu filho. Você pode preparar o futuro dos seus filhos. Veja o que Abraão estava aqui a fazer com Isaac. Ele deu ordens claras ao seu servo de que Isaac não devia se misturar, de que Isaac não devia casar com pessoas que eram de outras cidades. A Deus aqui já estava a preservar a vida de Isaac, para que Isaac formasse uma família que glorificasse o coração de Deus. Vai aconselhar seu filho, vai aconselhar sua filha e diz assim: mamãe não gostaria que você se colocasse num julgo desigual, papai não gostaria que você se colocasse num relacionamento com pessoas que não conheciam o Senhor. Vai aconselhando, vai preparando a família, preparando o futuro dos seus filhos. Ore pelos seus filhos todos os dias e você assim estará agindo como Abraão. O segundo ponto que eu devo dizer aqui
aqui é que Abraão dá ordens claras de que Isaac também não devia voltar atrás. O caminho é para frente, meus irmãos. Voltar atrás nunca. Eu achei aqui isso muito interessante e decidi escrever, decidi compartilhar para vocês, porque às vezes, quando aperta, quando a dificuldade vem, nós queremos voltar atrás. Veja o que o servo de Abraão falou aqui. E se eu não encontrar nenhuma mulher para Isaac, ele deve voltar para a terra onde o Senhor saiu? Abraão disse: não, de jeito nenhum. Se você não encontrar nenhuma mulher para Isaac, você está livre desse mandamento que eu estou a dar para você. Mas meu filho não pode voltar atrás. Quando você deu o primeiro passo, o caminho agora é para frente. Você precisa ir, você precisa romper, você precisa trilhar. É isso aí, meus irmãos. Essas lições eu gostaria que você levasse para a tua vida. Que Deus possa ricamente te abençoar. Esse foi o vídeo devocional Leitura Explicativa 8 e nos vemos amanhã para mais detalhes sobre a palavra do Senhor. Não esqueça de ler os textos com cautela, pedindo iluminação, orientação do Espírito Santo para que Ele possa te revelar as pérolas da sua palavra. Não esqueça também de orar o Salmo, pois assim você vai ter o seu coração cada vez mais aproximado do Senhor. Continue, meu irmão, continua. Não desista, que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e nos vemos novamente amanhã. Valeu!